Saudações dos seus irmãos e irmãs lá da Igreja Presbiteriana de Campo Belo. O que eu não disse para vocês é que alguns membros dessa igreja estão frequentando conosco ali. Nós temos lá o Marcos Vasconcelos e Letícia, oriundos daqui. Grande bênção de Deus para nós. Marquinhos é o meu presidente da Junta Diaconal. E foi muito interessante quando o conselho estava examinando e vendo a alegria do Marcos. Eu não entendi. Eu disse, irmão, por que você está tão alegre assim por ser diácono, né? Você trabalha tanto dessa forma. Ele disse, terceira geração, pastor. Terceira geração. Uma grande bênção para a minha vida, né? Temos lá também Muriel e Fernanda, que foram mais recentemente. E recebemos recentemente a visita lá do Lucas Leite. Ele estava conosco participando de um culto lá. Temos sido abençoados ali pela igreja de vocês. Então, abram suas Bíblias, por gentileza. No Evangelho de João, capítulo de número 4, nós leremos do verso de número 43 ao verso de número 54. Esse é o segundo sinal que Jesus Cristo realizou na cidade de Caná da Galileia. O primeiro deles, muito mais conhecido do que este segundo, a transformação da água em vinho. E agora, neste segundo, a cura do filho de um oficial do rei. Vamos ler do verso de número 43 em diante, diz assim a Escritura. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o filho estava se sentindo melhor. Informaram ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. E foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. Vamos orar? Ó Deus bendito, Senhor da terra e dos céus, Rei dos reis, Tu és aquele que estabelece reis, presidentes, governadores, Tu és aquele que destrona reis, presidentes e governadores. Todo o poder está nas Tuas mãos. Senhor, temos passado por dias tenebrosos na nossa nação. Até mesmo o Teu povo, muitas vezes, tem se visto enfermo, doente, ansioso com os acontecimentos ao nosso redor, preocupados. Mas, Deus, nós suplicamos que nessa noite a nossa preocupação e a nossa ansiedade estejam lançados sobre o Senhor, o nosso escudo, o nosso Deus, aquele que nos protege. Senhor, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, que habita em nós e que está entre nós nesse momento, fale ao nosso coração e nos traga uma mensagem de consolo. E que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé, aperfeiçoe a nossa confiança em Ti. Que a Tua palavra, como espada afiada de 2 gumes, seja usada pelo Teu Santo Espírito como verdadeiro bisturi para operar na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, a necessária intervenção,
a fim de que descansemos totalmente em Ti, sabendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabendo, ó Deus, que Tu és o Deus que não poupou o Teu próprio Filho por amor a nós e, portanto, nos ama com amor eterno e amor profundo. Nós suplicamos que fales ao nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperar não é um exercício fácil. Esperar, na verdade, nunca é fácil. E desde cedo na nossa vida nós aprendemos a dificuldade que temos em esperar. Uma criança pode aguardar ansiosamente o dia do seu aniversário, ou então as férias escolares tão sonhadas, mas ela vai ter que esperar. O adolescente, ele pode esperar as mudanças da vida só para descobrir que a vida de adulto é mais difícil, muitas vezes, do que a vida de adolescente. Mas ele espera, ele aguarda. Um jovem casal sonha com filhos e muitas vezes espera por uma prolongada, ou enfrenta uma prolongada espera até chegar àquela feliz notícia de que há uma gravidez. O trabalhador, ele espera o contra-cheque e ele espera que aquilo que ele recebe seja suficiente para ele chegar até o final do mês. O enfermo aguarda o diagnóstico médico. Todos nós esperamos. E o problema é que muitas vezes, nesse processo de espera, parece que tudo atrasa. O pedreiro atrasa em entregar a obra, o diagnóstico demora para chegar e nosso coração, tantas vezes nesse processo de espera, nós temos que lutar contra a ansiedade, lutar contra o medo, contra a impaciência e até mesmo contra a dúvida de que alguém, de alguma forma, se esqueceu de nós. Na vida cristã também nós esperamos. E na vida cristã, o processo de espera é mais profundo, porque na vida cristã nós esperamos as respostas de Deus às nossas orações, nós esperamos pela intervenção do Senhor na nossa vida, nós esperamos que Deus, de alguma forma, opere miraculosamente naquelas situações que nos fogem ao controle, relacionamentos, crises e assim por diante. Mas, acima de tudo, nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós esperamos, por mais difícil que seja esperar. O problema está nesse processo, nessa verdadeira sala de espera que Deus nos coloca muitas vezes, entre a promessa e a realização, entre o pedido da oração e a alegria da execução, entre a semente e o fruto. Muitas vezes nós temos essa sensação de que estamos nesse intervalo, nessa verdadeira sala de espera. É como se Deus nos colocasse ali. O texto que nós acabamos de ler fala de alguém na mesma situação. Esse texto fala de um homem que faz uma súplica urgente a Jesus. Esse homem era um oficial do rei. O verso de número 46 diz, provavelmente era o rei Herodes. Este homem morava em uma outra cidade, ele morava na cidade de Cafarnaum, e ele ouve que Jesus está na cidade de Caná da Galileia. E rapidamente ele se desloca de onde ele mora, vai para a cidade onde Jesus está, e ele faz uma súplica a Jesus, ele faz um pedido a Jesus. Ele diz, mestre, o meu filho está enfermo, venha para curar o meu filho. Verso de número 47, pediu que fosse curar o seu filho porque estava morrendo. O filho dele estava à beira da morte. E ele insiste com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus diz para ele, vá, o teu filho vai viver, o teu filho vive. Entre aquela promessa do Senhor Jesus Cristo,
até aquele pai ver a execução, o resultado da promessa de Cristo Jesus, ele foi numa jornada de longa espera. O texto diz que durou cerca de um dia, eram apenas 56 quilômetros, era um percurso fácil, mas provavelmente era um percurso repleto de montanhas e de muitas curvas, porque Caná ficava no local mais acima e Cafarnaum ficava à beira do mar. Então aquele homem levou cerca de um dia para chegar ali. E naquela jornada de espera, Deus estava trabalhando e operando no coração daquele pai. Às vezes nós vivemos nesse processo de espera e temos essa sensação de que Deus, de fato, nos colocou nessa sala de espera. E o problema de ficar nessa sala de espera é que nós temos que lutar ou contra a incredulidade, quando muitas vezes demora muito a execução, a realização da promessa de Deus, nós começamos a lutar contra a incredulidade. Será que o Senhor de fato fará isso? Um irmão nosso do passado, Abraão, teve que lidar com isso, ele e Sara. O Senhor Deus havia prometido a ele que lhe daria um filho, e que o descendente de Abraão não seria o damasceno Eliezer, mas que o descendente de Abraão seria fruto de um relacionamento de Abraão com a sua esposa. O problema é que a esposa de Abraão envelheceu, e o próprio Abraão envelheceu. A carta aos Hebreus diz que o seu corpo já estava como que mortificado. E Abraão, naquele momento de incredulidade, aceita uma sugestão perigosa da sua esposa: vá, tome Agar e tenha um filho com ela. E ele atende. Mas não era aquela a promessa do Senhor para ele. Muitas vezes, nessa sala de espera, nós temos que lutar contra a incredulidade. Será que Deus de fato disse? Será que o Senhor de fato prometeu? Seria dessa maneira que o Senhor de fato falou? O povo de Israel, a caminho da terra prometida, também teve que lidar com isso. Depois que eles saíram e foram libertos do Egito, chegaram a um local onde não havia água e eles estavam sedentos. Na verdade, a água daquele local era uma água amarga. E eles então perguntaram para Moisés: está o Senhor entre nós ou não? Deus repreendeu aquele povo, mas a incredulidade. Será que Deus de fato prometeu? E tudo isso nessa jornada da espera. Outra coisa que muitas vezes nós temos que lutar contra ela é a ansiedade que cresce no nosso coração. Se não a incredulidade, a ansiedade que às vezes toma conta de nós. Mesmo que a Escritura Sagrada diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, muitas vezes nós ficamos ansiosos, aguardando, dizendo: até quando, Senhor? Muitos salmos, o salmista teve que lidar com isso. Até quando, Senhor? Não ouvirás a minha oração? Até quando, ó Pai? O próprio profeta Abacuque, em uma determinada ocasião, depois de ter orado a Deus, suplicado ao Senhor, mostrado ao Senhor como que estava a situação e a violência e a corrupção ao redor, ele pergunta ao Senhor Deus: até quando? Até quando? E essa ansiedade cresce no nosso coração. Mas por que então que Deus nos coloca nessa sala de espera? Por que Deus muitas vezes faz com que eu e você, filhos e filhas dele, nos permite andar por esse caminho, por essa jornada, nesse intervalo entre a súplica e a realização? Por que Deus faz isso conosco? O texto que nós acabamos de ler nos orienta nesse sentido. Deixa eu mostrar para você alguns detalhes desse texto, para que nós compreendamos o seu contexto e depois cheguemos a algumas lições principais dele. Versículo de número 54 disse que esse foi o segundo sinal que Jesus fez em Caná da Galileia.
Esse não foi o segundo milagre de Jesus em todo o seu ministério, foi o segundo sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi, de fato, a transformação da água em vinho. Mas agora ele volta para aquela cidade e ele faz esse seu segundo sinal. O primeiro sinal foi naquela festa de casamento, que foi uma verdadeira celebração do amor. Esse segundo sinal é uma intervenção, é uma cura, é uma intervenção num contexto de dor. Que contexto de dor era esse? O filho daquele oficial estava à morte. E o pai se preocupou e se angustiou tremendamente com aquela situação. E ele foi procurar Jesus. Esse texto ele vem logo depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo de número 4. Ali naquela região de Samaria, Jesus Cristo precisava encontrar-se com aquela mulher, ou melhor, aquela mulher precisava encontrar com Jesus. E o versículo de número 4 do capítulo 4 diz que era necessário Jesus passar por aquela região. Não era uma necessidade geográfica, porque Jesus poderia ter dado a volta, Jesus poderia ter ido por outro caminho. Ele não precisava, geograficamente falando, de passar por aquela região, mas era necessário que ele passasse por ali, porque ali havia uma vida, uma pessoa que necessitava encontrar-se com Jesus. Ali havia uma mulher cujo coração buscava preencher o seu vazio por meio de inúmeros relacionamentos. Era uma verdadeira idolatria dos relacionamentos. Ela achava que, em um determinado momento, um relacionamento perfeito, um marido, alguém que estivesse com ela, fosse preencher o vazio do seu coração. E ela já havia tido 5 maridos. E aquele que estava com ela agora não era o marido dela. Aquela mulher, ela tinha noções religiosas, mas ela não sabia quem era o verdadeiro Messias. Ela tinha algumas noções sobre adorar a Deus, mas ela não sabia o que era o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Então, uma pessoa assim, era necessário que Jesus encontrasse com ela. E depois que ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela testifica na sua cidade, a todos ao redor, e o texto diz que eles creram em Jesus Cristo, versículo de número 41, eles creram em Jesus Cristo. E Jesus permaneceu com eles ali 2 dias ensinando. O verso de número 40 diz que ele ficou com eles 2 dias. Só que aí o versículo 43, que é o nosso texto, ele começa dizendo, passados 2 dias, ou seja, aqueles 2 dias que Jesus havia ficado em Samaria, passados aqueles 2 dias, Jesus desce para Caná da Galileia. E ali em Caná da Galileia, ele é procurado por aquele pai. Quando Jesus chegou em Caná da Galileia, ele havia crescido ali, ele havia estado ali. E João, que está escrevendo esse evangelho, ele dá uma nota bem irônica, ele diz assim, olha, as pessoas receberam Jesus, não por quem Jesus era, mas elas receberam Jesus porque elas haviam ouvido e algumas delas tinham visto os sinais que Jesus havia realizado. E João diz assim, porque um profeta não tem honra, senão a sua própria terra. Eles viram os sinais que Jesus tinha feito e por causa dos sinais, eles receberam Jesus. E aquele pai também, ele foi procurar Jesus Cristo por causa dos sinais que Jesus havia feito. Ao invés deles crerem em Jesus Cristo, eles acreditavam nos sinais que Jesus havia feito. E Jesus entendeu aquela situação de tal forma que o versículo de número 48, ele responde, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, a fé de vocês é uma fé que está buscando por alguma solução. E dentre aquelas pessoas estava esse oficial.
E quando esse oficial busca uma cura, busca uma solução, a intervenção de Deus para curar o seu filho, Jesus faz uma promessa para ele. E ele tem agora que voltar para casa, sem a presença de Jesus, sem a certeza da cura do seu filho, mas ele tem que voltar para casa com aquela promessa. Começou ali uma verdadeira jornada da espera. Mas naquela jornada da espera, Deus estava operando no coração daquele homem. Deus estava trabalhando para que aquele homem não caísse nem no extremo da incredulidade e nem da ansiedade, mas para que Deus estivesse atuando no coração dele. Deixa eu mostrar para vocês 3 coisas sobre como Deus operou na vida daquele homem. Vamos ver a maneira como Deus estava fortalecendo a fé daquele homem. De início, quando você observa nesse texto, a fé daquele oficial era uma fé meramente interesseira. O que ele queria, de fato? Ele queria uma cura. Jesus havia sido recebido na Galileia porque as pessoas estavam interessadas também, elas queriam ver os sinais de Jesus. No capítulo de número 2, alguns desses galileus estiveram lá em Jerusalém, numa festa que havia ocorrido ali, e naquela festa Jesus havia purificado o templo. E o texto diz que algumas pessoas viram os sinais que Jesus havia feito e alguns deles creram em Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não se confiava a eles, porque eles creram não na pessoa e nem na palavra de Jesus, eles creram nos sinais que Jesus havia realizado. Então, quando Jesus voltou para a Galileia, os galileus ficaram contentes, porque eles imaginaram, ele vai fazer mais sinais aqui. E ali ele foi recebido, e João, ele dá esse tom de ironia aqui, no versículo de número 44 e 45, quando ele diz assim: o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra, e assim que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram as coisas que Jesus havia feito. Ou seja, os galileus acolheram Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse meramente alguém que operava milagres. Eles não receberam a Jesus. Eles queriam os benefícios de Jesus. Eles não estavam interessados no que Jesus estava ensinando, eles estavam interessados no que Jesus poderia fazer para eles. Então, a fé daqueles galileus era uma fé interesseira. Mas essa fé interesseira também era a fé daquele pai, daquele oficial. Aquele oficial também procurou Jesus porque ele cria que Jesus poderia curar um doente. Ele cria que Jesus poderia criar o seu filho. A fé dele era uma fé limitada no que Jesus poderia fazer e não em quem Jesus era. Ele tinha uma dor e ele queria um alívio para aquela dor. Agora, antes que eu e você julguemos aquele oficial de maneira muito negativa, e antes que eu e você condenemos aquele oficial, deixa eu só fazer uma pergunta. Não foi dessa maneira que muitos de nós viemos a Cristo Jesus? Há um ditado que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Muitos de nós viemos ao Senhor Jesus Cristo porque, de alguma maneira, nós queríamos uma solução para uma crise que nós estávamos passando, uma bênção de Deus, um milagre, o alívio de uma angústia, de um problema. Muitos de nós viemos a Jesus dessa maneira. Muitos de nós viemos ao Senhor Jesus Cristo porque nós estávamos lidando com alguma coisa ao nosso redor ou na nossa vida que nós não tínhamos nenhuma estrutura, nenhuma condição de lidar com elas. E no desespero, nós procuramos o Senhor Jesus. Poucas pessoas são abençoadas por terem nascido em um lar cristão, em um lar crente, e ouviram a pregação do Evangelho desde a infância e viram o Evangelho sendo praticado na vida dos seus pais de maneira tão clara. Mas ainda assim, esses que nasceram em lares cristãos, em determinado momento na vida deles, eles precisaram chegar e buscar a Jesus Cristo para que o Deus do meu Pai se transformasse o meu Deus.
Eu observo isso na vida de Abraão, Isaque, Jacó. Eu vejo como que no início Deus é chamado do Deus de Abraão. E de repente, na Escritura Sagrada, ele não é mais apenas o Deus de Abraão, mas ele é o Deus de Abraão e ele é o temor de Isaque. Mas ele não era o Deus de Jacó. O próprio Jacó, se ele fala com Deus e nas orações que ele fazia ao Senhor, ele dizia: ó Deus de Abraão, temor de Isaque, conceda isso, isso, isso. Em um determinado momento de crise e de angústia, onde ele necessitava de uma bênção de Deus, ele se agarra ao Senhor Deus, ele luta com ele, ele diz: dá-me uma bênção, se não me abençoares, eu não te deixarei ir. E ali Deus passa a ser o Deus de Abraão, o temor de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Todos nós, de alguma maneira, nos achegamos a Deus com uma fé, que ela é uma fé imperfeita, que ela é uma fé interesseira, que ela é uma fé na qual nós buscamos algo de Deus. Nós estamos mais interessados no que Ele pode fazer por nós, do que, de fato, em quem Ele é. E é por isso que Deus nos coloca na jornada da espera. Porque no versículo de número 49 até 50, você começa a ver uma transformação na fé desse homem. Do verso de número 49 e 50, o texto diz assim, que Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus disse: vá, o seu filho vai viver. E o homem creu na palavra de Jesus, e ele partiu. O pedido inicial, lá no versículo de número 47, é: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E agora aquele homem pede a mesma coisa, e Jesus diz: vá, e o teu filho vai viver. E o homem creu na palavra de Jesus. Quando Jesus diz para eles assim: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão, essa frase de Jesus não é uma frase que revela frieza, mas é uma frase que revela um convite para sair dessa fé interesseira e chegar numa fé mais sólida, mais amadurecida. E a partir daquele momento, o texto diz que o homem creu na palavra de Cristo Jesus. Agora, ele não estava crendo apenas no que as pessoas haviam falado sobre Jesus. Agora, ele estava crendo no que ele ouviu da boca do próprio Jesus. Nesse exato momento, a fé dele foi amadurecida, porque ele não estava crendo apenas no que Jesus poderia fazer, mas ele estava crendo no que Jesus disse. Há uma mudança agora, há uma transformação nesse exato momento. Aquele homem estava acostumado a dar ordens para os seus soldados, ele era um oficial e os seus soldados tinham que cumprir as suas ordens. Aquele homem sabia, então, a autoridade de uma palavra. E quando Jesus agora dá essa palavra, o texto diz que ele creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem um hino muito interessante, ele ainda não foi traduzido para o português, e toda a minha habilidade poética, eu acho que alguém não me incluiu na minha cabeça, ou então ela é muito rasa para eu conseguir traduzir esse hino. Mas é um hino muito bonito. How firm the foundation is, saints of the Lord. Quão firme é o fundamento para vocês, santos de Deus. E aí ele fala sobre a palavra de Deus, ele diz assim: o que mais ele poderia te dizer que ele já não tenha dito na sua palavra? Você já imaginou que coisa fantástica? O que mais Deus poderia dizer para mim e para você, para sustentar a minha vida, sustentar o meu coração, me guardar nos momentos da ansiedade, me livrar da incredulidade, que Ele já não tenha revelado na sua palavra para nós? O grande problema não é que nós não temos recursos,
O grande problema é que nem sempre recorremos a esse recurso. Mas aquele homem recorreu ao recurso, ele creu na palavra de Jesus. Ele estava voltando para casa agora, sozinho, sem a presença de Jesus. Ele disse: Senhor, venha comigo para curar o meu filho. Jesus disse: não vou. Ele está sem a presença de Jesus, mas ele creu na palavra de Jesus. Na Bíblia Sagrada tem uma vez só que diz que Jesus Cristo se admirou da fé de alguém. Era um outro oficial. Era um centurião, está lá em Mateus, capítulo de número 8, a Bíblia diz: tendo Jesus entrado na cidade de Cafarnaum, nesse aqui, esse homem é de Cafarnaum, mas o homem sai de Cafarnaum e vai encontrar com Jesus. Naquele outro texto não, Jesus entra na cidade de Cafarnaum e aparece para ele um centurião, e o centurião diz para ele: Senhor, o meu criado, agora não é um filho, o meu criado, meu servo, jaz em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse para aquele centurião: eu irei curá-lo. E o centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda apenas com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Aquele centurião creu na palavra de Jesus, e o texto diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse o seguinte: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. Por quê? Era a fé na palavra de Jesus. Então, em primeiro lugar, a fé desse oficial do texto era inicialmente uma fé interesseira. Mas no momento em que ele é colocado nessa verdadeira sala de espera, a fé dele é amadurecida e ele passa a ter fé na palavra de Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes eu me pergunto como eu tenho exercido a fé na palavra do meu Senhor. Quando Jesus Cristo se encontrou com os discípulos, quando ele se encontrou com Pedro, quando ele se encontrou com aqueles pescadores, o texto diz que eles haviam pescado a noite toda e eles não haviam pegado nada. E talvez as redes já estivessem até mesmo lavadas e um pescador, é difícil você lavar e colher e guardar tudo aquilo. E Jesus então disse para eles que eles deveriam lançar as redes outra vez no mar, de um outro lado. E Pedro diz assim: Senhor, ele poderia, deixa eu parafrasear Pedro: Senhor, nós somos pescadores, de pesca nós entendemos. Senhor, nós conhecemos esse mar. Nós sabemos quando é que o mar está para peixe e quando é que o mar não está para peixe. Senhor, nós pescamos a noite toda, nós não pegamos nada. Mas Pedro conclui da seguinte maneira: sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando eles lançam, a Escritura Sagrada diz que eles colheram redes cheias de peixes. Queridos, como que nós temos exercitado a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem nos dito, naquilo que nós conhecemos da Escritura Sagrada? Mas muitas vezes nós conhecemos a Escritura e nós preferimos agir pela orientação da nossa cultura. Preferimos agir por aquilo que todo mundo faz. Todos dizem isso, mas não é assim que a palavra do Senhor Deus diz. Uma fé amadurecida é uma fé que prossegue nessa jornada da espera, mas confiado na palavra do Senhor Jesus. Agora observe o terceiro aspecto. O que aconteceu com a fé daquele homem? Inicialmente era uma fé interesseira. Em determinado momento ela amadureceu para se tornar uma fé na palavra de Jesus. Mas no finalzinho, versículo de número 51, aquela fé, ela se tornou uma fé salvadora na pessoa de Jesus. O texto sagrado diz assim: quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia se sentido melhor. Eles informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram.
Notem, ele levou um dia para voltar para casa. Era só 56 quilômetros. Você poderia fazer isso rapidamente. Mas as dificuldades da viagem levou um dia. Quando ele chega em determinado momento do caminho, os seus servos vêm e falam para ele que o filho estava curado. Ele diz: que horas foi isso? Ele diz: ontem. E ele diz: precisamente nesse horário foi que Jesus me disse: o teu filho viverá. E o texto sagrado agora diz que ele e toda a sua casa creram. Eles não creram apenas agora no que Jesus poderia fazer. Ele não creu apenas no que Jesus Cristo disse, na palavra de Cristo, agora ele creu na pessoa de Cristo Jesus. Ele se aproximou de Jesus crendo no poder de Jesus. Ele se afastou dali crendo na palavra de Jesus. Mas naquele exato momento ele passou a crer na pessoa de Jesus. Naquele exato momento a alegria dele não era apenas porque o filho estava curado, mas porque ele havia estado na presença do Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o Filho do Pai, o Filho bendito do Pai. A partir daquele momento, para aquele homem, a ideia do Messias não era apenas uma ideia antiga, prometida desde Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. A partir daquele momento, o Messias deixava de ser uma ideia religiosa. E ele tinha certeza que o Messias era uma pessoa. A partir daquele momento, para aquele pai, o Messias não era apenas um conceito de uma religião, mas alguém com quem ele podia relacionar. Ele o viu, ele falou com ele, ele ouviu a voz dele, ele caminhou sob a palavra daquele homem. E o texto diz: ele e toda a sua casa creram. E a fé passou a ser salvadora naquele momento. Deixa eu falar para ti algumas coisas, algumas aplicações bem práticas aqui. A nossa fé, ela pode começar pequena. Ela pode até começar de uma maneira interesseira. Mas ela precisa crescer para que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ela tem que deixar de ser aquela fé nos benefícios que Cristo pode me trazer. Ela precisa ser aquela fé do relacionamento com o qual eu posso desfrutar com Cristo Jesus, a alegria no relacionamento do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é suficiente para nos sustentar na jornada, nessa verdadeira sala de esperas entre o momento da súplica até o momento da realização. Nós precisamos compreender que Jesus não é apenas um solucionador de problemas, mas Jesus é o verdadeiro Salvador. Jesus é o verdadeiro Redentor. Aquilo que aconteceu na vida deste homem é o que precisa acontecer comigo e contigo. É muito interessante quando nós lemos o Evangelho de João, porque no finalzinho, no capítulo 20, João escreve dizendo assim: olha, Jesus Cristo realizou muitos outros milagres, além desses que aqui estão escritos. E João diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Essa história desse oficial foi escrita para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Ele é mais do que um solucionador de problemas. Ele é mais do que um operador de milagres. Mas ele é o verdadeiro Filho de Deus. A história desse oficial ilustra que aquele sinal da cura daquele filho do oficial não era um fim em si mesmo. Aquele sinal era para que aquele homem pudesse crer que Jesus Cristo é o Messias, o bendito de Deus. E é muito interessante porque é nesse Evangelho de João que nós encontramos aquele momento em que, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece para os seus discípulos, e dentre aqueles discípulos tem um chamado Tomé. E quando ele ouve que Jesus apareceu, ele diz assim para os colegas dele: se eu não vir, se eu não tocar, de modo algum crerei. E depois Jesus aparece novamente para os seus discípulos, e ele vira assim para Tomé e diz assim:
Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, muitas vezes Deus nos coloca numa verdadeira sala de espera, numa jornada da espera, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que ela deixe de ser aquela fé interesseira e ela se torne uma fé firmada na palavra e no relacionamento vivo com Cristo Jesus. E é somente assim que nós poderemos encontrar não apenas a solução para os nossos problemas, é assim que nós podemos encontrar a salvação para as nossas almas. Eu não sei como que você está na sua vida, mas não seria incomum se você respondesse que você está na sala de espera de Deus. Não seria incomum se você respondesse que você está nessa jornada de espera. Há tantas coisas pelas quais nós esperamos, que nós aguardamos. Há tantas respostas às nossas orações, que nós gostaríamos de ver a realização delas. O propósito de Deus em nos colocar nessa jornada de espera não é para que o nosso coração seja tomado pela incredulidade, como aconteceu com Abraão ou com os israelitas, nem para que o nosso coração seja tomado pela ansiedade, como aconteceu com o salmista ou com o profeta Abacuque, mas é para que a nossa fé seja aperfeiçoada e de uma pequena fé, de uma fé muitas vezes interesseira, nós tenhamos uma fé salvadora, sabendo que Ele é o Messias, crendo não apenas no que Ele pode fazer, nem mesmo na autoridade da sua palavra, mas em quem Ele é, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Que Deus, de fato, opere tal transformação no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe.